Muito boa tarde, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo. Hoje, dia 11 de agosto, e o vídeo que estou gravando é o de número 197, onde aplicas a tua esperança. Esse é o tema. E a razão de falar sobre este assunto é porque vivemos hoje um tempo muito difícil. As pessoas... A gente sempre fala regime capitalista, não é? Mas não é apenas o regime capitalista. Em qualquer parte do mundo, as pessoas estabelecem suas metas, buscam conquistá-las. Sempre tem um preço, não importa se é comunismo, se não é, mas as pessoas lutam para... Claro que alguns regimes limitam o crescimento da esperança, limita a esperança do cidadão. Quanto a isso, nós não temos dúvida. Basta pesquisar aí na história dos regimes políticos mais diversos que já tivemos aí nas nações, principalmente na Europa. Bem, onde aplicas a tua esperança? E até dentro das igrejas, eu quando digo dentro das igrejas, mas você visita todas as igrejas para saber disso? Não, nós temos referências, algumas fortes, outras pálidas. Sempre que eu vejo pregações, ou ouço alguma pregação, algum vídeo de pregação, está sempre ligado ao milagre da prosperidade nas mais variadas formas, ou seja, a prosperidade financeira, a prosperidade na vida familiar, no sentido do crescimento, não crescimento quantitativo, não é? Mas no crescimento econômico da família, está sempre ligado à área financeira. Pronto, e aí encerramos isso, esse pensamento. Hoje, por exemplo, houve-se muitos especialistas, principalmente na área de investimentos, na área financeira, que recebe o bonito nome de coaching, e que é uma metodologia utilizada para desenvolver o potencial humano e que existe dentro de cada um de nós. E essa técnica é pautada em diferentes ciências e práticas que contribuem tanto para a pessoa quanto para empresas para acelerar o seu desenvolvimento. Essa foi a pesquisa que eu fiz sobre o trabalho do coaching, não é? Coaching. E aí eu fui para a Bíblia, não é? Porque, via de regra, as pessoas que usam a Bíblia para mostrar para embasar a sua orientação, se valem de textos, principalmente do Antigo Testamento. E na televisão isso é muito comum, a gente vê sempre isso, isolam textos do Antigo Testamento para poder embasar a sua orientação e mostrar que a pessoa não pode ficar parada num ponto, ela tem que correr, ela tem que ter expectativa, ela tem que ter esperança, ela tem que lutar pelo que deseja, aquela coisa toda, mas quase que sempre aquela última palavra, né? Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai virar a tua página, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Tudo isso baseado nos textos, obviamente, do Antigo Testamento, como já me referi. Muito bem. Por isso o título, onde aplicas a tua esperança, não é? Porque eu, como ser humano, e principalmente que sou da área de ciências, não é? Da contabilidade, profissional da contabilidade, da administração de empresas, eu tenho uma noção muito evidente, muito clara, acerca do significado de implantar para produzir, ou plantar para produzir, como o investimento da mão de obra humana, seja física ou intelectual, de alguma maneira que a pessoa consiga alcançar as suas metas. Onde é que Deus entra nessa história toda? Bem, quando a gente lê, é preciso separar o Antigo, já está separado por natureza,
por questão escriturística, não é? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando você vem para o Novo Testamento, a impressão que a gente tem, quando a gente lê as cartas de Paulo, todas as cartas paulinas, a de Pedro, de Tiago, a impressão que a gente tem é que eles não pregavam, não ensinavam, olhando para a vil moeda, mas olhando para cima, olhando para o céu. Porque é de lá que vem a nossa expectativa, de lá vem a expectativa da nossa maior esperança. É no arrebatamento da igreja, é na vinda do Senhor. Por conta dessa esperança, devemos parar a nossa vida civil, a nossa vida econômica, nossos estudos, nosso desenvolvimento intelectual, cultural, etc. Absolutamente não. Não devemos parar, não podemos parar. Eu sempre disse, quando ensinava jovens na igreja, que eu fui criado num tempo em que tudo era pecado, como também era pecado ter ambição. Até que a gente vai amadurecendo, compreendendo as coisas e percebe que ter ambição não é pecado. É a própria Bíblia, Paulo nos ensina, não devemos ambicionar coisas altas, aquilo que está acima da nossa capacidade de realização. Se não temos capacidade, não devemos, obviamente, querer abraçar uma tarefa, algum empreendimento, se nós não poderemos alcançar. Mas eu, como pastor, e às vezes dedicado sempre a ensinar jovens em escola bíblica dominical, ou mesmo em cultos regulares de ensinamento, eu sempre me preocupei de mostrar para os irmãos, para os jovens, principalmente jovens adolescentes, que é benéfico ter ambição, desejar alguma coisa, correr atrás de um objetivo. Isso é natural do ser humano, temos que correr. Mas não podemos nos aplicar e nem envolver Deus nessa questão de desenvolvimento, de angariar riqueza, de prosperidade, de crescer. E por que não? Bem, rapidamente eu vou explicar. Todas as promessas ditas no Antigo Testamento, principalmente a Abraão, as promessas, enfim, a todo o povo de Israel, eram restritas àquele povo. O compromisso de Deus com aquele povo como nação eleita, como chamada esposa de Deus. Deus tinha todo o cuidado com o povo de Israel. A importância de se aplicar a nossa capacidade para investir no conhecimento é algo que não pode ser substituído por ideias confusas, que não nos leva a parte alguma e que não contribui para o nosso desenvolvimento, nem material e nem espiritual. Bem, existe cotim para tudo. Mas muitos estão usando a Bíblia, e até nos púlpitos, para provocar estímulos nos cristãos. Então, via de regra, 80% das pregações, são poucos os que pregam Cristo hoje, mas a maior parte das pregações são sempre voltadas para as conquistas no campo material. Bem, eu estava lendo aqui a carta de Pedro, e no capítulo 1, 2, 3, ele fala sobre os falsos mestres, e depois no 3 ele entra sobre a vinda do Senhor. Eu quero considerar o que ele diz, a partir do versículo de número, vamos considerar do versículo de número 6, 9 em diante, que ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade?
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se desfundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Aí no verso de número 18 ele diz: antes cresci na graça e no conhecimento que há no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, o que ele quer dizer com isto é o seguinte: todo o foco da nossa esperança nos dias de hoje deve estar na vida eterna, em Jesus, na redenção dos nossos corpos, pela transformação para ser um corpo semelhante ao dele, quando houver o arrebatamento da igreja. Olhando para o Evangelho de Lucas, Jesus falou de uma parábola, está lá em Lucas 12, 13 em diante, e disse para os homens: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Foi Jesus quem disse isto. E Jesus não tinha voto de pobreza e nem ensinava a pobreza para ninguém. Não obstante, nós conhecemos a trajetória de vida do Senhor pelos evangelhos e sabemos o alcance das suas palavras para aquele povo em um momento também difícil para eles. Não é? Jesus veio para isto. E aí ele citou a parábola daquele rico, né, que tinha uma herdade e disse: olha, eu preciso guardar os meus frutos, não tenho nem onde recolher, mas eu vou aumentar os meus celeiros e eu vou guardar tudo e depois vou dizer para a minha alma: alma, tens em depósito bens para muito tempo, come, bebe, folga. Mas uma voz disse para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado para quem será? Então é assim quem ajunta tesouros, não é isso? É quem ajunta tesouros. Mas ele disse: louco, essa noite vão pedir tua alma. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É isto que nós procuramos chamar a atenção. Que tem muita gente preocupado com o comer, com o beber, e devemos ter preocupação com tudo que está em redor, e, sabe, quer crescer cada vez mais. Tem um carro que é 2, tem uma casa que é 2, tem, sabe, sempre preocupado em aumentar o seu poder econômico. E essa invasão tomou conta da maioria das pregações. Eu ouço pregações na igreja e fico impressionado porque as pessoas às vezes nem falam do nome de Jesus. E quando cita para dizer: olha, ele vai fazer um milagre na tua vida. Às vezes não vai fazer milagre nenhum, gente. Nós temos aí a África, as pessoas, muitos cristãos ali cheios de fé, morrendo de fome. Temos lá na China muitos cristãos, mas pagando um alto preço por viver em um regime comunista. Então, e eles vão viver até o fim, ou vão pagar com a própria vida. Assim é o que acontece. Não implicando que nós não devemos lutar pelo bem-estar da nossa família, devemos sim lutar pelo bem-estar da nossa família, dos nossos filhos, envolvê-los no desejo de estudar, de crescer. Assim fiz com os meus, procurando sempre dar o exemplo e mostrando os melhores caminhos. Eles escolheram, estudaram, se projetaram, estão vivendo a vida deles. Não é? Eu tenho um certo pavor com gente preguiçosa, com gente que, dentro de um sistema como o nosso hoje, ou porque acha que não consegue alcançar um patamar maior, subir mais alguns degraus na vida. A chance é para todos. Todos nós podemos conquistar um lugar ao sol, ainda que o sol não seja para todos, a gente sabe disso. Nem todos ficarão ricos. Ninguém vai ficar alinhado lá no topo da pirâmide. Toda a humanidade sobe, ascende ao topo da pirâmide. Nem todos. Muitos viverão e morrerão na base da pirâmide. Mas isso não faz da criatura uma pessoa desvalida, uma pessoa que... o que é importante é depois que passarmos os umbrais da eternidade. Entenderam? Então não usem a Bíblia para querer provocar estímulos e esquecendo-se da parte espiritual, do crescimento espiritual, que é o que deve ser ensinado para cada fiel. Lutar sim, conquistar, perfeito, estudar,
buscar se desenvolver, alcançar metas maiores. Eu também, até hoje, ainda luto por isso, com os meus 73 anos, mal aposentado, mas luto para alcançar. Porém, a minha esperança está no Senhor. Salmo 121, verso do número 1 a 8, diz ele: levanta os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, ele não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O sol não te molestará de dia, a lua de noite também não. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus realmente guarda e nos protege. Dentro das nossas limitações humanas, assim nós o glorificamos, tendo ou não tendo, podendo ou não podendo, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Grande abraço a todos. Não esqueçam, dá o like aí, né? Enfim, no vídeo, dá o like, inscreva-se no canal, me ajude a divulgar a boa palavra do Senhor.